Abram vossas Bíblias, então, no livro do Apocalipse, capítulo 2, e na carta que nós vamos meditar nesta noite. Queridos, antes desse texto, que a gente vai focar nele, mas retroceda um pouco para a segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 14 e 15. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 14 e 15, eu gostaria de ler com toda a igreja, em alto e bom som, esses dois versículos, todos juntos. 1, 2, 3. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Desse texto, agora pode voltar para Apocalipse, mas deste texto nós já conseguimos compreender a principal mensagem, né? Apesar de todos os elogios que Deus tece aqui para esta igreja que está em Tiatira, é a quarta carta, né? Mas apesar disso, era uma igreja tolerante. Era uma igreja que estava tolerando o pecado dentro dela. Tinha tudo de bom. Fazia e acontecia. Prosperava, crescia, mas deixava as coisas dentro dela. E as coisas, quando eu me refiro às coisas, era pecado. Não tratava, não extirpava, não arrancava, não corrigia. E convivia com aquilo ali. E aí, o Senhor Jesus, escrevendo à igreja, ao anjo da igreja, e claro, à igreja, fala exatamente isso. Você está bonitinha, você está legalzinha, você está arrumadinha, está tudo no seu lugarzinho, mas você está tolerando o pecado. Você está tolerando o pecado. E que comunhão nós temos com o pecado? E aí vem o texto que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto. Qual é a comunhão? Nenhuma. Pode a mesma fonte, irmãos, jorrar a água doce e a água amarga ou salgada ao mesmo tempo? Não. Aonde tem luz, tem trevas? Não. Ou está um ambiente iluminado, ou está escuro. A hora que se acende, nem que seja uma vela, as trevas são dissipadas. Então não há essa possibilidade. O que há então? Engano. O que há, na verdade, é mentira, é engano. É o diabo ludibriando a igreja com as coisas que se deve fazer. E, na verdade, ela não está vivendo a essência da igreja, a essência do evangelho, a essência de Deus, que é a santidade. E aí vai tolerando as coisas, vai deixando as coisas acontecerem. E o dono da igreja aponta o dedo bem na ferida. Você está tolerando a coisa errada. Você está tolerando. E isso nós não podemos de forma nenhuma deixar acontecer. Então, tiro aqui desta carta uma palavra-chave: tolerância. Uma igreja que tolera o que não é para ser tolerado. Nós não estamos aqui para compactuar, não podemos estar aqui neste mundo para compactuar com coisas erradas. Afinal, o evangelho é exatamente isso. O quê? A transformação da pessoa. É a salvação de quem estava perdido. É a santidade de quem estava contaminado. Se andávamos na lama, hoje estamos firmados na rocha. Se andávamos nas trevas, hoje caminhamos na luz de Cristo. Se antes
exalávamos o pecado, hoje exalamos o cheiro, o bom perfume, o suave perfume de Cristo na nossa vida. Se antes tínhamos o caráter mundano, hoje nós temos o caráter de Cristo. Então as coisas mudaram, e não podemos tolerar as coisas deste mundo no nosso meio. Não podemos tolerar as coisas deste mundo na nossa casa, na nossa família, no nosso casamento, na nossa igreja, porque nós somos santos, fomos resgatados dessa lama, não vivemos mais assim. Mas essa igreja estava pecando neste ponto, estava deixando as coisas acontecerem. E nós podemos saber que hoje muitas igrejas estão nessa mesma situação, infelizmente. Queridos, Tiatira, só para um panorama bem rápido, Tiatira era uma cidade que ela não tinha uma importância fenomenal na religiosidade ou na política, não. Mas ela tinha um comércio muito agitado. Ela era uma cidade muito comercial, de comerciantes. E isso acontecia. E era através exatamente desse comércio, por girar muita gente ali, é que a idolatria chegava aí com muita força à cidade, inclusive à igreja do Senhor. Então era uma porta muito aberta. Por quê? Porque dentro da igreja tinha muitos trabalhadores que trabalhavam nesse comércio agitado, aonde sofria influências gerais da idolatria, do mundanismo, de tantas coisas, tantos deuses, tantos tipos de cultos, né? Inclusive com cultos com imoralidades e tudo mais. Então a cidade de Tiatira, ela se destacava desta forma, né? Todavia, porém, a igreja de Tiatira também não era uma igreja perseguida, que sofria, que, nossa, maltratava a igreja. Não. Provavelmente tinha críticas, é claro que tinha, era fato. Mas esse não era o maior problema da igreja. O problema da igreja estava dentro dela, era interno. O maior problema não era o externo, era o interno. Porque lá dentro tinha uma mulher que se chamava, que a gente vai ver o que vai acontecer, porque ela foi denominada por Jezabel, e a gente vai chegar nesse pormenor lá na frente. Mas enfim, lá tinha uma mulher que foi intitulada de Jezabel por João, claro, na semelhança da Jezabel original do Antigo Testamento, a gente vai chegar lá, e essa mulher estava contaminando toda a igreja. Essa mulher estava deixando o recado, a mensagem, porque ela mesma se intitulava profetisa. Pronto, ao problema do crente. E até hoje esse problema perdura. Meu Deus do céu, se chegar a uma pessoa, graças a Deus, meu irmão, que essa história não chega e nem vai chegar aqui, mas chega uma pessoa que prega a Bíblia, fica todo mundo, beleza, mas eis meu servo, pronto, meu irmão, uriçou todo mundo. Parece que Deus pairou na igreja, mas na Bíblia não, mas na profecia sim. Eita, que hoje vai ter glória de Deus, hoje tem fogo. E aí começa, meu irmão, começa. E aí tem gente que chega e se fala, às vezes, sou profeta. A profeta fulana de tal, o profeta fulano de tal. É coisa que a gente nem vale a pena. Mas enfim, ela se intitulava assim, e aí chamava a atenção. E as pessoas acompanhavam essa mulher. E alguns da igreja, não eram todos, que nós também vamos ver nessa carta. Não eram todos, mas muita gente começou a acompanhar. Muita gente começou a seguir esta mulher. Muita gente começou a ouvir esta mulher. E essa mulher trouxe para dentro da igreja
a idolatria, a imoralidade, passando a mensagem que não tem problema. Isso é natural. Natural aqui não, meu irmão. A igreja é santa, a igreja é pura, a igreja não compactua com coisa errada, não. E o errado tem que ser retirado, tem que ser arrancado de tudo isso. Uma outra característica, porque a gente vai entrar nos detalhes, é que essa igreja em Tiatira, não se sabe a liderança dela, na verdade. Jesus manda o recado, João escreve ao anjo da igreja, ao pastor da igreja, mas não entra em detalhe de quem era, não se sabe nessa época específica quem era o pastor desta igreja. Porém, nós temos a linha de que, lembram de Lídia? Ela era dessa igreja. E alguns historiadores afirmam que Lídia e seu esposo foi um dos fundadores, foi um dos que começaram o trabalho nesta igreja. Então é aquela igreja da irmã Lídia. Abram Atos capítulo 16, versículo 14. Essa carta foi escrita no ano de 96, né? Claro, depois de Cristo, tá? E a conversão da irmã Lídia foi por volta do ano 53. Então aí nós temos uma média de 33 anos de diferença. Não era mais a realidade da irmã Lídia nessa época, tá? Não era. Tem uma boa diferença. Uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, olha aí a comerciante, tá? Da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Então era exatamente essa igreja, só para fazer uma conexão, para a gente poder se situar um pouquinho mais sobre esta igreja. Qual era esta igreja? Não é uma igreja aleatória, não, tá bom? Tranquilo? Muito bem, vamos às características dessa igreja que Deus vem falando, elogiando, né? Que todas as cartas tecem elogios, a repreensão. O pastor Mário já na primeira aula aqui, na primeira terça-feira, já colocou as características das cartas, e aí vem a questão dos elogios que Deus faz, porque essa igreja era uma igreja ativa, sim. Deixa eu achar aqui o versículo 19. Versículo 19: eu conheço as tuas obras, e a tua caridade, ou o amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e as tuas últimas obras são mais, ou são maiores do que as primeiras. Então, de forma bem rápida, devido ao horário, primeira característica, obras. Nós podemos observar, queridos irmãos, que essa igreja trabalhava. Era uma igreja ativa. E você repara que ela tem um contraste com a primeira carta de Éfeso. Essa igreja de Tiatira tinha uma obra, mas ela cresceu, ela prosperou, ela ativou, ela continuou aumentando a sua obra. O contrário da de Éfeso, que as primeiras obras eram maiores, eles abandonaram o primeiro amor, eles deixaram as obras diminuírem. Aqui em Tiatira não. Então você está vendo como a igreja, de certa forma, era uma igreja boa? Era uma igreja ativa, era uma igreja que crescia, que prosperava, trabalhava. Segundo, era uma igreja que tinha amor, está aqui. Que amor é esse? É o amor ágape. Não é o amor de um homem com uma mulher, não, é o amor divino, o amor que vem de Deus. É o amor que vem do céu, que você ama a pessoa incondicionalmente, por obediência, por determinação a Deus, por ação, por trabalho. Não porque você vai com a cara dela, não é porque tem uma simpatiazinha, não. O amor do crente é o amor ágape, é o amor que Deus tem por nós.
que nós trabalhamos para aumentar, para cultivar. E esse amor a igreja tinha. Então ela tinha trabalho, ela trabalhava, tinha obras, ela tinha amor. O outro, serviço. Esse termo serviço que está aqui vem da diaconia, do grego. Era uma igreja que prestava essa assistência, era uma igreja cheia de caridade. Trabalhava, tinha serviço. Olha as qualidades que Deus ia destacando dessa igreja. Gente, não era um povo abandonado, não era um povo disperso, não era um povo alheio, não, era uma igreja ativa, não vou falar que viva, mas também, porque tinha gente lá, né? Claro, posso falar viva, porque tinha gente lá que não se contaminava, então era uma igreja viva, era uma igreja que tinha fé. Outra característica, estamos no versículo 19, isso, está ali. Junto com essas obras, os discípulos em Tiatira mostravam a fé que tinham. Eles faziam porque eles criam, porque eles eram devotos, porque eles tinham fé na sua alma, no seu coração. E as pessoas, elas são, queridos, podem ser identificadas por essa fé. Escutem, é uma questão de fé sim na nossa vida. Quando nós ofertamos, quando nós dizimamos, quando nós abençoamos um irmão, quando a gente chega na assistência social, quando a gente socorre um irmão ou outro, nós fazemos por quê? Porque nós temos fé em Cristo. Fé de que o amor de Deus está em nós e trabalha em nós. A fé é a nossa base. A fé é uma coisa extraordinária. E essa igreja tinha outra característica: paciência, perseverança, resistência constante. Eles tinham, era Deus falando com eles. Eu estou vendo que vocês têm perseverança, eu estou vendo que vocês são insistentes, vocês são constantes. Olha as qualidades dessa igreja. Eles tinham obras, eles tinham amor, eles tinham serviço, eles tinham fé, e eram perseverantes. Os crentes em Tiatira perseveravam no amor, nos valores à vida, nos serviços às demais pessoas. Vocês reparam que isso tem tudo a ver com Gálatas, fruto do Espírito? Tem. Era uma igreja que era abençoada, sim. Era. E mais uma última que ele coloca: as tuas obras são mais ou maiores do que as primeiras. Aí você vê que era crescente, abundância de obras. Quanto mais o tempo passava, mais faziam, mais trabalhavam, mais se dedicavam. Tudo nela aumentava, prosperava. Com essa identidade, o que vocês falariam dessa igreja? Batia o carimbo de top das galáxias. Não? Eu sim. Rapaz, é a igreja. Está todo mundo no céu. Está todo mundo lá em cima. Está com o passaporte carimbado. Porque o que a gente quer mais? A igreja praticamente perfeita, né? Uma igreja que funciona. Uma igreja que ela, nosso Deus do céu, imagina o pastor dessa igreja. Eu não sei, mas eu acho que devia ser feliz demais. Nesses parâmetros, uma bênção, uma maravilha. É verdade. Porém, agora vamos para a parte complicada. Apesar de tudo isso, era uma igreja tolerante. Era uma igreja que aceitava as coisas erradas. Isso é uma infelicidade. Isso é uma miséria. Na verdade, isso é uma desgraça dentro da igreja. Porque não adianta trabalhar demais. Não adianta estarmos aqui fervorosamente de segunda a segunda, fazendo, acontecendo, explodindo aquela coisa. A igreja está bombando. E lá dentro da igreja está cheio de pecado. Lá dentro da igreja está cheio de gente que não é convertida.
Lá dentro da igreja está cheio de gente atrapalhando o andamento da igreja. É uma igreja que não é pura na sua totalidade. E essa igreja em Tiatira estava vivendo exatamente isso. Tinha tudo de bom, mas o seu interior estava corrompido. E aí me faz muito lembrar do sepulcro caiado. Lembram do que Jesus falou? Tudo bonitinho, você está internadinho, de gravatinha, o obreiro exemplar, mas lá dentro do coração está podre, está estragado, está fedendo, igual carniça. Não adianta o visual dos homens, Deus enxerga o que está lá dentro do nosso coração. Não adianta você estar com o nome no rol de membro da igreja, não adianta você parecer o bonitinho para todo mundo, mas Deus conhece a tua vida, rapaz. Deus conhece a tua vida, mulher. Ele sabe quem você é, Ele sabe o que você está fazendo, Ele sabe o que você está tramando, Ele sabe do íntimo, e não adianta fugir disso. Aí eu volto no versículo 18, o primeiro versículo. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz quem, gente? O Filho de Deus, que tem o quê? Olhos como chama de fogo, ele vê tudo, nada escapa dos olhos do Senhor, não tem ninguém que foge. E aí eu me lembro do salmista: se eu descer, se eu subir, se eu deitar, se eu levantar, se eu comer, se eu ficar sem comer, se eu for pescar, se eu for, não importa, Ele está vendo, Ele sabe, Ele está bem lá, olhando para você. Então que adianta fugir do Espírito de Deus? Não adianta parecer bonitinho. Não adianta andar engomadinho. Não adianta viver para os homens. Você tem que viver para Deus. Porque o crente, para ser transformado, ele começa de dentro. Esse é o grande problema. As pessoas querem mudar o exterior. Querem fazer a mudança de fora para dentro. Essa mudança não funciona. É uma mudança que vai durar 1 mês, que vai durar 2 meses, que daqui a 1 ano se esqueceu, daqui a 1 ano está com raiva, daqui a 1 ano está rebelde, está desobediente, desviou. Mas quando a mudança vem de dentro para fora, aí sim todo o nosso exterior também muda, e é uma mudança por completo, e é isso que Deus quer de nós. Uma igreja com a essência de Deus, não apenas de aparência, porque a aparência não bota ninguém no céu, mas o coração mudado, sim, muda até a aparência, aí muda tudo, porque é um coração transformado, porque é uma pessoa transformada, e essa pessoa está sendo salva por Jesus. Glória a Deus por isso. Muito bem, Jezabel, esse nome significa um monte de lixo, já começa por aí, um montão de lixo. Alguns, historiadores, alguns eruditos, afirmam que é casta, mas junta tudo, não tem aquela história, está com problema de junta tudo e joga fora, é exatamente isso, é lixo, um montão de lixo. Queridos irmãos, esse nome, Jezabel, ele aparece lá no Antigo Testamento, no segundo livro de Reis, capítulo 9, não vamos ler, mas os irmãos conhecem a esposa de Acabe, e ali era um nome próprio, tá? Não era um título, não era uma função, não, era o nome da mulher, Jezabel. E vocês se lembram da história dela?
a mulher que perseguia os profetas, que matava os profetas, que contaminava o povo de Deus com idolatrias e tantas outras coisas. E o fim dela foi trágico, não foi? Foi. Então ela está viva no Apocalipse, aqui, nessa igreja aqui em 96 depois de Cristo? Tá não, meu irmão. Então não é ela, tá bom? Não é ela. E nem é reencarnação dela, tá bom? Também não. Era uma mulher que a Bíblia não determina, não fala o nome, mas João, para taxar essa mulher, falou como uma característica. Tipo assim, vocês se lembram de Jezabel? Essa profetisa é igualzinho. Era isso que ele queria dizer. Essa profetisa aí tem a mesma índole, tem o mesmo comportamento. O que ela está fazendo é a mesma coisa. Então, se apelidou essa mulher de Jezabel. Alguns querem falar que é doutrina, que é, né, uma linha da igreja que estava entrando e tal. Não. A Bíblia, tanto que a Bíblia trata ela pelo pronome ela. Então, era uma mulher que era profetisa e que foi, vamos colocar assim, apelidada, tá? De Jezabel, tá bom? Mas era uma mulher. E nesta carta, a Tiatira, João, ele cita essa pessoa, esse nome que vem, é derivada daquela Jezabel de Acabe, lá do Antigo Testamento, e que representava, sim, representa até hoje, a idolatria, a perseguição aos santos e tal, né? Tanto que até hoje é motivo de chacota, né? Quando chega alguém, aí já fala assim, Jezabel chegou, pronto, você sabe que é B.O. que está chegando ali, né? Até hoje isso perdura, tá? Tem uma Jezabel na igreja, pronto, você sabe que tem treta ali, que o negócio está feito. Tem alguém, né, que precisa ser olhado, vigiado, corrigido, enfim, até hoje perdura isso. E naquela época não é diferente não, foi isso que João falou, meu irmão. Tem uma Jezabel aí no meio de vocês, tá bom? Na verdade foi João não, foi Jesus, né? João só escreveu, tá? Então, meus queridos, no meio dessa comunidade, lá em Tiatira, essa mulher, ela liderava esse povo, né? Uma certa quantidade de gente, se intitulando profetisa, tá? E ela fez com que os cristãos muita gente deixasse de buscar a Cristo. Ela fez isso. E os seus ensinamentos passaram a realizar a prática de cultos ou práticas de imoralidade, do gnosticismo, uma pancada de coisa, uma coisa horrenda, terrível. E tudo isso estava acontecendo, e a igreja que era top, fazia nada. Deixava acontecer, deixava rolar, e as coisas iam do jeito que quem queria? O diabo, meu irmão. Deus não. Mas o diabo queria assim. Então é exatamente isso que o diabo espera da igreja de hoje. Está acontecendo algo. Nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens caminham para caminhos tortuosos, e o que a gente faz? Nada. As pessoas aceitam a Jesus, não mudam de vida, continuam com comportamento mundano, o que a gente faz? Nada. A gente concorda, a gente deixa, a gente vai aceitando, e não vai tomando providência. Só que aquilo ali vai causar dano na igreja, só que isso vai contaminar outras pessoas, porque servirá de incentivo, já que fulano faz, é sinal de que pode. Então a gente pode. E as coisas vão crescendo, vai levedando tudo, essa massa toda vai ficando contaminada, e aí o que acontece? Só a misericórdia do Senhor. Só Deus para ter misericórdia de um povo desse jeito. Um povo rebelde, um povo desobediente.
E por que chegou a esse ponto? Porque não foi tomado providência. E essa foi a reclamação. Na verdade, não foi uma reclamação, foi um apontamento. E esse foi o pecado daquela igreja, a transigência, a tolerância. Eles toleravam o que estava errado, não corrigiram, não tomaram providência. Hoje, é muito capaz do pastor tomar providência e levar um processo nas costas ainda. É quase certo do pastor disciplinar alguém e ele ter que responder com multa, até com cadeia. Está complicado o negócio. O processo obriga hoje a igreja a manter aquilo ali daquele jeito. A manter, porque nós temos que atrair, porque nós temos que incluir, porque nós temos que aceitar. A igreja inclusiva. Não é essa a inclusão. A igreja aceita todo mundo, porque Jesus quer todo mundo do jeitinho que está. Mas o que vai acontecer? Mudança, transformação. Ah, como Deus ama o pecador e como Deus odeia o pecado que ele comete. Então há necessidade de mudança, há necessidade dessa transformação. Muito bem, queridos, deixa eu adiantar já, 4 minutos, mas ela incentivou os servos de Deus, essa mulher, a comerem coisas sacrificadas a ídolos, a prática condenada, uma prática que era condenada, que representa a comunhão com os demônios. Teria vários versos aqui para citar para vocês, Atos 15, 20 e 29, 1 Coríntios 10, de 20 a 22, é um pecado prevalecente na igreja de Tiatira, e era tendência sempre de tolerar esse tipo de pecado, Então, Cristo condena esse pecado. Mudou? Não. Cristo até hoje continua condenando a tolerância da igreja. Não mudou nada. Não faz parte do que Deus quer. Deus quer uma igreja santa, Deus quer uma igreja pura, Deus quer uma noiva imaculada, e vai subir para o céu sem pecado. Pecado não entra. Lembra do hino da harpa cristã? No céu não entra pecado. Não vai, não adianta. Pode estar no hall de membro, mas lá no céu não vai estar. Você tem seu nome escrito lá no livro da tesouraria, mas você não vai ter seu nome escrito no livro da vida. Não vai, não adianta. As obras, ou obra de Jezabel, escuta, adiantando, eu dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição. Olha Jesus falando. E não se arrependeu, você não se arrependeu. Então tratava-se aqui, queridos, tanto de uma prática imoral, pessoal, como parte do culto da seita gnóstica. Eles estavam mergulhados nisso, mas não se arrependiam, toleravam, avançavam. Estamos trabalhando, estamos com serviço, estamos cheios de amor, temos fé, está dando tudo certo, a igreja está crescendo, a igreja está prosperando, a igreja está enchendo, tem mais gente chegando, mas estava vivendo na miséria, estava compactuando com coisas erradas. Mas, para eu encerrar, no versículo 24, aí tem o que Deus fala para ela, dei-lhe tempo para que se arrependesse, 21, da sua prostituição, você não se arrependeu, eis que a sentença de Deus, a sentença não falha, a sentença chega para o pecador,
tá? Para quem está arrependido, debaixo da misericórdia, Deus já livrou, Deus já transformou a situação. Mas eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, senão se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. Eu sei de tudo. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Agora vem o 24. Mas eu vos digo a vós e aos restantes. Quem são esses restantes? As pessoas que não estavam participando dessa balbúrdia, que não estavam nessa lama, porque ali tinha gente ainda fiel, como eu creio que muitas igrejas são fiéis, estão aos pés do Senhor, querem o que Deus quer, buscam a Deus com sinceridade e com verdade. Ainda tem crente nesse mundo, irmão, tem sim. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei, mas o que tendes, retende-o, até que eu venha. Ficar firme. Não libera não solta não, segura isso aí que Deus te deu, até Ele voltar, e ao que vencer e guardar, aí vem as promessas de Deus, ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como o vaso do oleiro, como também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ainda tem gente fiel, ainda tem crente que persevera, ainda tem crente que insiste na sã doutrina do nosso Senhor. Então você vê uma igreja lotada, uma igreja cheia, uma igreja com muitas atividades, uma igreja, aí você olha, você até deseja aquele fruto maravilhoso, brilhando, invernizado. Que coisa linda, mas tem coisa podre lá dentro. É engano, queridos, é engano. Igrejas cheias não significam nada. Igrejas abarrotadas de atividades, de programações para crianças, para adolescentes, para jovens, para adultos, um monte de coisa, significa nada. Não significa nada. O que dá vida à igreja? A obediência à palavra do Senhor, sem contaminação, em santidade, em devoção, em entrega, em busca. É isso que faz a igreja ter vida. Fora disso, é morta. Não importa local, não importa quantidade, não importa seu status, não importa a grandeza ou a pequenez. Pode ser enorme e está morta, mas pode ser pequenininha, levantada de tábua, num barraquinho, mas ela está vibrando, ela está viva, cheia do Espírito Santo. Não é isso que determina a igreja sã, mas sim o Espírito Santo de Deus que habita em nós e que reina no meio da igreja. A igreja de Tiatira era assim, próspera, maravilhosa, mas estava tolerando o pecado, estava tolerando as coisas erradas, e nós não podemos fazer isso de forma nenhuma. E que Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus.